Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja, João, Conceição e demais internautas que nos acompanham pelo mundo afora, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Narra-nos o Atos dos Apóstolos, à altura do capítulo 8, a partir do versículo 26, que o apóstolo Filipe fora arrebatado para uma espécie de socorro espiritual. Por uma das estradas daquela região da Palestina, seguia uma carruagem com uma alta autoridade na sua boleia, digamos assim. Na verdade, se tratava do grande administrador da rainha Candace, do reino de Cush, na Etiópia. E este homem tinha vindo a Jerusalém e estava lendo as Escrituras, estava lendo Isaías, mas ele não compreendia absolutamente do que se tratava, se o profeta se referia a si mesmo ou se anunciava a alguém na condição de uma espécie de Cordeiro de Deus. E os Espíritos, percebendo o alto merecimento daquele homem, fez com que Filipe saísse de onde se encontrava e se colocasse exatamente em paralelo com aquele veículo. E o homem lia em alta voz, como era um costume da antiguidade. E à medida que ele lia, Filipe disse: mas podemos explicar isso? É possível se entender isso? Então, aquele eunuco fez parar o carro e disse: mas como entender se ninguém pode me explicar? Ou se ninguém me explica? Essa é uma sentença emblemática, porque ali nós tínhamos uma pessoa muito qualificada, intelectualmente, mas se sentia perdido no entendimento das Escrituras. E o mundo espiritual fez esse recurso para poder atender aquele homem, porque na sequência ele aderiu imediatamente à causa do Evangelho e, segundo o texto bíblico, teria sido batizado pelo próprio Filipe, levando assim o Evangelho na sequência para o sul da África, a Etiópia. Isso mostra que nenhum de nós pode dispensar a figura do explicador. Mas quem seria o explicador? E quais os requisitos que devem caracterizar o bom explicador ou a boa explicação? Os próprios apóstolos, em diversos momentos, não obstante a alta sensibilidade que tinham alcançado pela evolução, mas também pelo nível até intelectual, embora fossem pescadores simples em sua grande maioria, por diversas vezes recorreram a Jesus pedindo explicações. Por exemplo, Simão Pedro. Quando Simão Pedro coloca o problema do perdão. Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? Quando Pedro formula essa questão, ele se apoia na tradição judaica. Ali se estava consagrado a ideia do limite do perdão até 7 vezes. Mas Pedro não conseguia fechar a questão na sua mente, porque havia pessoas que o número de 7 vezes, e ele mesmo, não era suficiente. Imaginemos se fosse aplicarmos essa regra, perdoarmos até 7 vezes. Com certeza, nós seríamos enquadrados na condição de intolerantes e criaríamos um problema de relacionamento social. Se essa fosse o limite, o teto, até 7 vezes. E Simão Pedro entrou em conflito e exigiu explicações de Jesus. E Jesus o socorre, lembrando que ele não deve perdoar até 7 vezes, mas até 77 vezes. E alguém pode dizer: ora, isso dá 490, Jesus apenas dilatou o teto matematicamente. No entanto, isso é uma leitura ao pé da letra. Jesus está dizendo que o perdão é uma regra contínua. Ninguém pode estabelecer, hei de perdoar até.
Então Pedro tinha esse conflito, essa dúvida sobre perdão e recebeu sua explicação. Há um livrinho espírita do autor espiritual Neo Lúcius, que é o mesmo espírito que Neo Lúcius, da obra 50 anos depois, e também o mesmo professor Jacques Davenport, da obra Renúncia. E nesse livro, ali, temos notícias de reuniões que se deram na casa de Simão Pedro, sobretudo em Cafarnaum, em que Jesus, ao cair da tarde, exatamente esclarecia dúvidas dos diversos discípulos. Essas narrativas não ficaram nos evangelhos, porque eles ficariam muito longas, mas Neo Lúcius tomou nota e nos trouxe pela pena mediúnica de Chico Xavier. A obra se intitula Jesus no Lar. Em Jesus no Lar, nós temos algumas dessas muitas reuniões que aconteceram na casa de Simão Pedro. Ou o espírito Shaolin, na obra Ave Luz, pelo médium João Nunes Maia, mostrando que Jesus, com certeza, esclareceu muito mais do que essas notícias ralas que temos nos evangelhos. Então, Jesus, em determinados momentos, sentiu a necessidade de explicar até as parábolas, porque a função da parábola é didática, é tornar o conceito, a ideia mais clara. Ele dizia alguma coisa, a pessoa talvez não entendesse, ou se ela enunciasse o princípio, talvez não fosse compreendido. Alguém podia dizer, isso é muito metafísico, imagine pessoas simples. Então Jesus dizia as verdades mais profundas numa linguagem extremamente clara, as parábolas que eram retiradas de situações do cotidiano. Uma delas, a parábola do semeador. Ali nós temos uma explicação dos níveis evolutivos, das diferenças evolutivas, da assimilação espiritual diferenciada. E o mestre se dá ao trabalho de explicar cada coisa da parábola do semeador. Não somente enunciou a parábola, mas a explicou. Porque, naturalmente, a intenção de Jesus era que todos nós atingíssemos a melhor compreensão possível das leis de Deus manifestas no Evangelho. A noção de explicação está ligado a um mundo da educação. Explicare, do latim, seria desmontar aquele plissé. Normalmente os conceitos estão amarfanhados, condensados, a ideia está muito fechada. Então um bom explicador é aquele que desmonta a sanfona, digamos assim, aquele plissé que nós conhecemos. É aquele que esclarece, que torna de fácil entendimento, algo que no primeiro momento parecia tão confuso. E normalmente o explicador ele se desdobra em comentários, em apresentar casos, em ilustrar situações, de modo que a pessoa possa ter um entendimento razoável da ideia ali presente. Então, a explicação é uma necessidade. E há explicadores e explicadores. Há explicadores e há complicadores. Muitas vezes, dentro do próprio judaísmo, homens qualificados, doutores da lei, faziam questão de tornar um conceito ainda mais denso, mais difícil, porque eles tinham medo de serem ultrapassados no conhecimento pelas próprias pessoas que os ouviam. Então, às vezes, intencionalmente, eles tornavam o conceito muito denso. Nós temos mais ou menos uma compreensão disso com a chamada teoria da relatividade, que é muito propalada, todos comentam aqui e acolá na física, mas pouquíssimas pessoas dos encarnados talvez entendam e procurem explicar claramente o que é a teoria da relatividade. Alguém certa vez disse, se não me engano, Bertrand Russell, o filósofo britânico, que explicar a teoria da relatividade é como procurar um gato preto num quarto escuro. É coisa complicada. Então, para termos uma ideia de que determinados conceitos exigem uma certa preparação, não somente do explicador, mas também daquele que ouve. Hoje estamos com uma tendência de descomplicar. Então, os livros são descomplicados, na internet os conceitos mais densos são apresentados em pequenas aulas, porque nós estamos na era das facilidades.
O Evangelho segundo o Espiritismo é um texto explicativo. Normalmente as pessoas perguntam, mas por que os espíritas precisam de um texto a mais? E a resposta está em O Livro dos Espíritos e na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que dessa forma nós podemos perfeitamente entender ou enquadrar Allan Kardec como um grande explicador. Jesus é o explicador por excelência, mas há outros explicadores na história da humanidade. Quando, em O Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte questão para os sempre vivos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? É uma questão lógica. Ora, se Jesus já disse o que era necessário, por que os espíritos estão agora se apresentando, isso no século XIX, nos ensinando ou tentando nos ensinar alguma coisa? E os espíritos respondem ao codificador. Jesus empregava frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que são pouquíssimos os que a compreendem e menos ainda os que a praticam. Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Os Bons Espíritas, o capítulo Sede Perfeitos, vai dizer que há conceitos espíritas que pessoas mal saídas da adolescência são capazes de compreendê-la com toda precisão, e pessoas outras qualificadas intelectualmente, preparadas, que têm um verdadeiro travo, uma dificuldade, e não conseguem compreender esses mesmos conceitos, mostrando que há elementos por trás da compreensão das coisas espirituais. Então, quantas pessoas assim, olha, eu já li sobre reencarnação, mas tem uma dificuldade enorme de aceitar isso. Ou a própria noção de imortalidade. Imaginemos, por exemplo, um materialista, alguém que negue por completo a sobrevivência do espírito. Então, a ideia do espírito continuar atuando socialmente, vinculado às pessoas, para o materialista, é algo impossível de ser compreendido. Tem gente que assiste o filme Nosso Lar, adaptado do romance ou da obra de André Luiz, e diz que aquilo é fantasia. É uma mera ficção científica. Ou na obra Os Mensageiros, isso está bem posto de outra forma. Quando André Luiz, vendo aquele ambiente em que muitos espíritos estavam adormecidos, tinham desencarnados, mas uma existência inteira, eles colocaram na mente que depois da morte haveria uma anulação, a vida acabaria, eram os materialistas. Ou aqueles outros que diziam que depois da morte iriam dormir, aguardar o tal julgamento, o juízo final. E quando os espíritos fazem oração, e essa oração altera o psiquismo, o magnetismo do ambiente, isso provoca um despertar daqueles espíritos, muitos correm alucinados porque estão apavorados com aquela possibilidade, despertam e ficam chocados com a realidade do pós-morte. Uma cena absolutamente comum para qualquer pessoa que tenha se preparado. Mas como houve uma crença cristalizada, não existe nada além da morte, nada existe. De repente o indivíduo desperta e vê tudo aquilo, a pujança do mundo espiritual, ele se sente perturbado. Sai enlouquecido e André Luiz fica preocupado, o que fazer? Deixa, André, depois eles voltam, calma. Né? Fica ali atarantado, como numa clínica psiquiátrica, um bando de pessoas atormentadas fugissem diante de uma situação. Então, se colocamos Jesus como esse explicador, Allan Kardec, esse que fez, na data de ontem, 210 anos do seu nascimento, é, por excelência, outro grande explicador da humanidade. Um homem que dedicou 15 anos da sua existência, desencarnou aos 64, aos 65, em 1869, 15 anos da sua existência foram dedicados integralmente à doutrina espírita. De 1854, quando ele toma conhecimento dos fenômenos, até 1869, dedicava-se diuturnamente à causa espírita. E era, por excelência, um explicador.
porque um homem que escreveu quase 8.000 páginas em francês, estamos falando dos originais em francês, e não é escrever na facilidade de hoje, que a pessoa tem um notebook, vai digitando, vai corrigindo, aquela coisa maravilhosa, colando, e às vezes recuperando textos da internet, né? Rapidamente o indivíduo escreve 100 páginas, era a base à la peine, na pena, com aquele gás que queimava na lamparina e que era tóxico. Há uma probabilidade que Allan Kardec tenha ficado doente por força das noites que ficava acordado ali com aquela lamparina, absorvendo, né, nas suas vias nasais, nas suas vias respiratórias, aquele material. Um homem que chegava a receber 500 cartas por mês, recebia por mês também cerca de 1.200 pessoas. Nós sabemos que o próprio Napoleão III o chamou, ou intimou, ou convidou, para que ele fosse ao Palácio das Tulherias e ali fosse explicar para a maior autoridade na França o que era espiritismo. E Allan Kardec atendeu ao imperador, mas ele não tinha predileção por imperador. Ele atendia operários em sua casa. Era cerca de 1.200 pessoas por mês. Ou seja, ele explicava a cada um pacientemente o que é espiritismo. Aliás, a obra O que é o Espiritismo, aquela sequência de 3 entrevistas, Allan Kardec a escreve em 1859 para poder se desafogar dessa pauta, porque ali, ao invés de explicar um e a outro, escreveu o texto e as principais dúvidas já eram colocadas de modo mais fácil. É o texto mais fácil de Allan Kardec. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, são 30 livros, quase 8.000 páginas, só de revista espírita são 12 anos, todo mês ele lançava um número novo, além das 5 obras da codificação, que nós sabemos. Então é esse homem dedicado integralmente a explicar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os outros textos, para aqueles que lhe apresentavam dúvidas. Além disso, Allan Kardec, ele fez um trabalho próprio dos explicadores, o trabalho de tradutor. Traduziu para a língua alemã 3 textos de Fenelon, ou 3 capítulos da obra Telêmaco, porque a dificuldade do tradutor, alguém que dominava a língua francesa, agora tinha que traduzir para o alemão, que ele conhecia muito bem, porque ele estudou na Suíça que falava alemão, na parte da Suíça que falava alemão, que ele estudou com Pestalozzi, em Verdun. E aí ele aprendeu a tolerância, porque na escola de Pestalozzi, no seu castelo, havia crianças protestantes, crianças católicas, crianças das mais diversas partes da Europa e do mundo. E ele pôde atender a todas elas. É esse homem que também se tornou pedagogo, mestre de escola em Paris, fez muitos discípulos, inclusive atendia ou educava alguns sem nenhuma paga. Quem lê a obra Amor e Ódio, do espírito Charles, psicografado por Ivone Pereira, ali vai se defrontar com um personagem chamado Gaston de Saint-Pierre. Gaston de Saint-Pierre é um nobre francês, é um rapaz de uma grande beleza, de uma inteligência fulgurante, e que na sua infância foi aluno que não pagou, aluno que não podia pagar, foi aluno de Allan Kardec, na época chamava-se professor Hippolyte Léon Denzart-Rivail. E depois que esse homem sofre perseguições políticas e é enviado para cá, na Guiana Francesa, é Allan Kardec que vai consolá-lo, porque faz chegar às suas mãos, na prisão, um exemplar de O Livro dos Espíritos. Imaginemos alguém sendo desterrado, talvez quem assistiu a obra, ou quem assistiu ao filme, ou leu o livro Papillon, de Henri Charrier, talvez tenha uma ideia do que estamos falando. Quando um francês era mandado para a Guiana Francesa, praticamente era considerado um homem morto. Via de regra, eram os principais criminosos ou os grandes perseguidos políticos. Então, Gaston de Saint-Pierre não perde o contato com Allan Kardec e vai ter na prisão o seu grande consolo, porque ali, ao folhear o Livro dos Espíritos, tem as respostas de que tanto precisava para os seus conflitos existenciais. Então, nós temos também, na história
do cristianismo e da doutrina espírita grandes explicadores. Uma prova da grandeza de Kardec como explicador é a atitude respeitosa do maior explicador do Evangelho que nós conhecemos, que é Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que, por Chico Xavier, escreveu inúmeras páginas para todos nós, naquela série Fonte Viva, ou em outros livros. Então, nós temos Emmanuel, certa vez, alertando a Chico Xavier: Chico, se algum dia eu disser qualquer coisa contra Jesus e contra Kardec, fique com eles e me esqueça. Então, esta é uma proposta muito grave, e Emmanuel assim falou para Chico. E bem sabemos que Emmanuel permaneceu até o final, portanto, era um explicador que respeitava um outro explicador, outros explicadores. Nós temos mais diretamente nessa casa uma outra explicadora, que é a Joana de Ângeles, espírito. Esta sábia que tenta explicar as leis que estão postas no Evangelho à luz da psicologia em pleno séculos 20 e 21. Retomando as grandes contribuições de Jung, de Assagioli, do próprio Freud e de outros pensadores da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mostrando que o Evangelho, na verdade, é um grande tratado de saúde mental. Então, a obra de Joana é também uma obra de explicação. Mas nós temos, atravessando esses séculos todos, notícias de explicadores que escaparam aos registros históricos. Quem lê a obra Memórias de um Suicida, ali há de entender a figura de Aníbal, o problema do suicídio e a dificuldade dos suicidas em recomeçar a existência no mundo espiritual, sobretudo. A perturbação, a loucura que toma conta no campo emocional, o desarranjo de ordem intelectual que dificulta o entendimento das ideias mais simples. Então, normalmente, os suicidas são entregues no mundo espiritual aos professores, aos explicadores mais qualificados e mais pacientes, porque eles estão recomeçando muito lentamente. O próprio autor do livro, Camilo Castelo Branco, ele desferiu um tiro contra o próprio crânio. Imaginemos o tamanho da sequela que ficou no seu perispírito e as dificuldades de raciocínio. Outro dia nós ouvíamos um testemunho de um colega espírita de Salvador quanto a essa problemática. Lhe chegou uma senhora e disse: eu vou me matar. Eu vou me matar porque minha filha querida morreu. E eu não estou suportando mais viver sem a presença da minha filha. Quando olho aquela cama, quando olho o seu quarto, aquele vazio na minha casa é insuportável. A minha vida perdeu o sentido. Então só tem uma alternativa: eu tenho que me matar. E ele, que é uma pessoa sem meias palavras, aplicou aquela terapia de choque e foi explicar o Evangelho de forma um tanto grosseira. Disse: a senhora só tinha essa filha? Não, eu tenho mais 2 filhos. Pois a senhora não passa de uma mãe desnaturada. Ela tomou um choque. Sua mãe desnaturada. Sua filha se foi para o mundo espiritual, mas a senhora tem um compromisso com mais 2, que, pelo que eu saiba. E, na sequência, ele fez questão de esclarecer a atitude egoísta que aquela senhora estava tomando de considerar a sua dor como uma dor suprema e desconhecer que, na verdade, ela ia provocar dores ainda maiores, porque os seus filhos perderam a irmã e, na sequência, perderiam a mãe, ficariam órfãos. Imaginemos a loucura que a senhora estava tomada. E ele disse tudo aquilo de forma muito chocante. Uma semana depois, ela voltou encarnada, entenda bem. Porque quando a gente fala como espírita, a gente tem que dizer: voltou como? Na mediúnica? Né? Não, voltou encarnada. Ela disse: o senhor foi um tanto grosseiro comigo naquele dia, mas eu reconheço que você tem razão. Pensei melhor, eu não quero mais me matar. Eu estou cuidando dos meus outros 2 filhos. Já é alguma coisa. Já reconquistou a alegria de viver. Camilo Castelo Branco, pelo excesso de romantismo, um namoro impossível no século XIX, mas a cegueira chegou a desferir uma bala contra o crânio.
É esse texto sofrido, quem lê a obra Memórias de um Suicida. Tem gente que quer se matar porque o livro é muito grosso. Diz, eu não aguento mais ler 700 páginas. Não adianta, porque esse livro deve ter no mundo espiritual também, né? Os livros bons vêm de lá para cá, né? São importados no bom sentido. Então, o Memórias do Suicida descreve a experiência de Aníbal. Aníbal é um daqueles meninos que Jesus abençoou quando passava pela região da Galileia, e que o evangelista Marcos tomou nota naquela sentença: deixai vir a mim os pequeninos. Então Aníbal, ele ainda muito pequeno, criança, depois adolescente, passa a acompanhar Jesus, e ele começou a mostrar que quando Jesus falava, a depender da sensibilidade do ouvinte, aquilo não ficava apenas em uma audição, em palavras. O indivíduo imediatamente passava a ver o quadro vivo da própria narrativa. Quando Jesus falava de ovelhas desgarradas, ou uma ovelha desgarrada, imediatamente Aníbal conseguia ver o quadro com toda a vivacidade. E interessante que ele vai dizer que alguns intelectuais, fariseus, doutores da lei, que estavam presentes, não percebiam absolutamente nada. É como se Jesus desse uma aula audiovisual para os mais evoluídos, e para os mais atrasados a pessoa ficava apenas na materialidade das próprias palavras, da sonoridade delas. Isso mostra muitas vezes que é preciso uma sintonia fina entre o mestre e o discípulo. E é esse mesmo Aníbal que, uma vez tocado por Jesus, passa a amá-lo, tornando-se um explicador do Evangelho naquela mesma existência, e pagando com isso um alto preço, porque depois, aos 37 anos, ele é martirizado em Roma, ele é queimado vivo, e na sequência dos séculos ele vai continuar tentando explicar o Evangelho, inclusive na condição de sacerdote católico na Idade Média. E no século XIX, ele está ali na Legião de Maria, ele está à disposição dos espíritos superiores da Mãe de Jesus, como explicador do Evangelho para espíritos suicidas. É uma beleza a descrição dessa aula, está na obra Memória de um Suicida. Ali Aníbal ele tem uma candura, um rosto adolescente, de tanto ele lidar com o adolescente, ele permaneceu adolescente, até na plástica. Então, ele vai explicando, passagem por passagem, aquelas almas que estão muito limitadas de uma forma ou de outra, porque voltaram ao plano espiritual pelas portas do suicídio, o que é completamente perturbador. Então, aí nós temos um outro explicador, Aníbal, mas quem lê a obra Obreiros da Vida Eterna vai encontrar uma figura de um explicador de forma diferente, porque os espíritos se preparam para receber uma entidade de elevado nível, das mais altas esferas, Asclépios, no capítulo O Sublime Visitante. E lá eles preparam toda uma ambiência, eles fazem um trabalho de visualização, eles cristalizam, no próprio ambiente, uma paisagem para receber Asclépios. E quando Asclépios chega, André Luiz abre pela primeira vez em sua obra, parênteses, diz: eu não sou capaz de anotar o que esse homem disse após a prece. Quando ele faz a saudação e dirige a palavra aos presentes, aquele verbo era uma coisa tão fora do nosso padrão, que André Luiz: eu não me atrevo a transcrever o que eu ouvi, que eu não sou capaz. E está exatamente assim, podem checar na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier, no capítulo O Sublime Visitante. Ele abre parênteses. Mas na sequência, as pessoas ali presentes começam a formular perguntas, começam a fazer consulta, porque é próprio. Um indivíduo mais evoluído, de planos mais elevados, que só reencarnava quando queria, de 800 em 800 anos, então era hora de apresentar suas dificuldades, de encontrar uma orientação. Porque, inclusive, no texto do Atos dos Apóstolos, que lemos no começo, quando o eunuco de Candace vai dizer: mas como eu posso entender se ninguém pode me explicar? As traduções vão variar.
se não tem alguém que possa me ensinar ou explicar. Mas no original, o verbo grego é rodegessei. Rodegessei, rodos em grego, quer dizer caminho. Se não tem alguém para me colocar no caminho, para me guiar, essa seria uma boa tradução, para me orientar. Então, é a mesma coisa. Todos nós, diante de um ser mais evoluído, nós queremos orientação, nós queremos um guia. E aí nos lembramos da questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia? Vede Jesus. Então, ali estavam todos. E a primeira a pedir a palavra é uma senhora cujo nome soa mal para nós. André Luiz tem um repertório de nomes interessantes. É Semprônia. Se tiver alguém grávida e quiser assumir esse nome, fica à vontade. Semprônia. Né? Já pensou? Vem cá, Semprônia. Semprônia vai, Semprônia vem. Né? Então, Mariane, pense bem. Semprônia, anote aí. Então, Semprônia, ela tem uma dificuldade porque ela vai à crosta para tentar sensibilizar, para tentar influenciar no bom sentido, inspirar as tarefeiras do bem que há 30 anos sofrem as diversas críticas e perseguições exatamente por fazerem o bem. E elas estão revelando já um certo cansaço. Fazem o bem e recebem crítica, recebem a acidez das pessoas. E aí Semprônia disse: benfeitor querido, o que fazer para as minhas irmãs lá na terra? O que dizer para elas? Como orientá-las? E aí a gente esperava, agora Asclépios vai falar e vão ser mais dois capítulos só para a fala de Asclépios. Ele tem consigo uma espécie de texto, um rolo, e retira uma página luminosa. E nessa página há uma sentença do Evangelho. Bendizei os que vos perseguem e vos maldizem. Só isso. Está lá tirado do Sermão do Monte. E ninguém se atreve a perguntar, pedir novos comentários, porque aquela sentença, ela explicava tudo, por incrível que pareça. A gente está acostumado a essa verborragia, as explicações diversas. E o Evangelho tem essa característica de ser algo extremamente denso. Então, às vezes, a explicação pode ser, não um desdobramento, mas ser uma condensação, né? Algo que se diga muito em poucas palavras. É o caso de Asclépios, porque depois, na sequência, outras pessoas passaram a formular questões e ele sempre respondia com a sentença do Evangelho. Como quer dizer para todos nós que as nossas respostas estão claramente no Evangelho. Outro dia, numa reunião mediúnica, nós tivemos uma oportunidade de dialogar com alguém que tinha sido um pastor na Terra. E estava muito confuso no mundo espiritual, porque as letras evangélicas lá não batiam bem com o que ele tinha aprendido, ou pelo menos com as interpretações às quais ele tinha se acostumado. De repente, um espírito mostra para ele uma espécie de tablet, o texto evangélico ali, luminoso. Ele toma um choque porque ele não estava acostumado àquela tecnologia. E ele lê a sentença. Engraçado, eu li isso lá na Terra, mas não tinha assim, esse entendimento. Ele ficou assim, assustado, porque vê à tona uma ideia tão clara de um texto que ele tinha lido sucessivas vezes, mas nunca tinha captado a sua essência. Que é uma experiência para todos nós, porque muitas vezes, quando nós estamos a ler o Evangelho, nos perguntamos: isso me parece tão familiar. Será que eu não já li isso em grego, em latim, em francês, em outras línguas? Desses 2000 anos, quantas vezes nós lemos e relemos as mesmas sentenças evangélicas que nos chamam a atenção hoje? Aí vem um problema. Será que entendi a compreensão? E depois da compreensão vem a aplicação, que é o nosso grande desafio. Ler uma sentença sobre o perdão é razoavelmente fácil. Entendê-la já é algo mais difícil. Aplicá-la é ainda mais difícil. Então, para termos uma ideia de como Allan Kardec, na sequência, ele é, por excelência, aquele explicador. Daí porque os espíritos vão dizer, Bezerra de Menezes vai dizer, Kardec é a chave, Jesus a porta.
Às vezes está diante de uma porta, mas se não tiver a chave, não é possível. Exatamente isso. É aquele entendimento diferenciado que vai nos provocar a melhor compreensão, porque essa compreensão, efetivamente, ela tem que se transformar em atitude. Então, nós temos, nos diversos textos mediúnicos, aqui e acolá, notícias desses explicadores, que, de uma forma ou de outra, se tornaram explicadores porque vivenciaram plenamente o próprio texto. Eles sabem o que significa aquilo. Daí porque faz sentido quando o Espírito Joana de Ângeles nos escreve na obra Vida Feliz, psicografada por Chico Xavier: mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Alguém está lendo o Evangelho pela nossa vida. Ou o próprio Espírito Emmanuel vai nos dizer numa comunicação que escreveu para o Chico, chamada Teu Livro, nos alertando que diariamente nós escrevemos uma linha do livro da nossa vida. São exatamente as nossas vivências. E isso nos lembra o poeta Tiago Homem de Melo, o grande poeta amazonense, que dizia assim: ele é desmaterialista, não sei se isso é possível para um poeta com aquela sensibilidade, mas dizia: eu tenho inveja da minha mãe, porque ela, naquela sua simplicidade, parece ter uma intimidade tão grande com Jesus que conversa com ele lá no quintal de casa. Ou lembra ainda aquela passagem em que um grupo de intelectuais discutia a melhor tradução do Evangelho, ou da Bíblia, e uns diziam: acho que a tradução de Almeida já é suficiente. Não, mas a escola bíblica de Jerusalém, que fica em Paris, é interessante, a Bíblia de Jerusalém. Ou ainda, não, pensando melhor, por que não traduções mais recentes, direto do grego? E a discussão parecia interminável, porque cada um trazia um nome de um tradutor, melhor ou pior, ou a de Sacy, a tradução francesa de Sacy, que Allan Kardec, inclusive, dela se utilizou, e a discussão é interminável. Enfim, sempre tinha um melhor, até que dos intelectuais saiu um deles que parecia mais simples, disse: tradução boa, aliás, a melhor tradução que eu conheço é a tradução da minha mãe. Sua mãe? Sim, minha mãe. Como assim? Eu nunca soube que sua mãe frequentava curso de hermenêutica, curso de grego, de latim, de hebraico, de letras clássicas, que sua mãe fosse dada ao exercício da tradução. Se é a tradução boa, a melhor é a da minha mãe. Conheço essas todas que vocês citaram aí, mas nenhuma delas supera a tradução da minha mãe. Mas você tem que se explicar. Onde sua mãe publicou essa tradução para que a gente possa conhecê-la? Ela publicou lá em casa. Como assim na sua casa? Você tem gráfica em casa? Não. A tradução que minha mãe faz do Evangelho é que eu a conheço desde a barriga. E ela, desde que cantava para mim na barriga, me ensinou o Evangelho. Ela é, por excelência, uma mestra do amor. Nunca ninguém deu provas tão incontestes da grandeza das sentenças evangélicas quanto ela em minha vida. Então, para mim, ela é a melhor tradutora do Evangelho. E os outros se calaram, porque com aquele argumento não adiantava mais. Então, ontem a humanidade, ou as humanidades, nós espíritas temos que usar no plural, porque a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, celebraram os 210 anos do nascimento de Allan Kardec em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Aquela mesma Lyon que foi a grande cidade dos mártires, e não é à toa que Kardec morou em Paris, na Rua dos Mártires, ou mantinha a sociedade na Rua dos Mártires. Esse homem que, com certeza, deve ter dormido muito pouco, por diversas vezes foi alertado pelo seu médico encarnado, e depois o médico desencarnado continuou a cuidar dele, alertando para que ele reduzisse a carga de trabalho, e mesmo assim ele não conseguia parar. Na expressão feliz, poética de Flammarion, no discurso lá no cemitério de Père-Lachaise, ou de Montmartre, quando foi no momento, quando Flammarion dizia que a lâmina tinha
desgastado a bainha, ou seja, o espírito Allan Kardec tinha sido tão intenso que a matéria não tinha suportado, daí a sua desencarnação, a sua capacidade de trabalho. Então, Allan Kardec é este homem que praticamente em sua existência, depois que se tornou codificador, só teve férias um único período, quando ele deixa Paris para a Vila Seguir, por orientação dos espíritos. Foi exatamente nessa época, em 1863, que ele passou a compor esta obra que este ano faz o seu sesquicentenário, o Evangelho segundo o Espiritismo. Somente nessa época, Allan Kardec teve algum sossego, entre aspas, ele pôde se recolher sob a orientação dos seus espíritos amigos para concluir l'Évangile selon l'Espiritisme, na original imitação do Evangelho. E aí nós temos a grandeza, o grau de dedicação desse homem. E aí, ao se ler as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que Kardec faz? Ele retoma passagens, sobretudo do Novo Testamento, na sua grande maioria, quase a totalidade, e passa, na primeira sessão, a explicá-las à luz da lógica, coisas absolutamente simples, e depois chama o amparo, a ajuda dos Espíritos, naquela sessão, Instruções dos Espíritos. Então é um texto magnífico, é um texto explicativo, e aí nós vamos entender que nós espíritas temos o compromisso de continuar lendo o Novo Testamento integralmente, mas não podemos dispensar o apoio do Evangelho segundo o Espiritismo e de outras obras de Allan Kardec e dos Espíritos, porque a função desses textos é exatamente de tornar mais claro o discurso, a fala de Jesus, as suas palavras e até os seus silêncios. O Evangelho tem essa função. É muito comum na academia, normalmente a pessoa vai ler um grande autor, um grande criador de conceitos, sobretudo iniciante, e aí ele precisa de um texto, de um comentador de apoio. Ele pode até depois não concordar com o comentador. Alguém pode ler Platão e um grande comentador de Platão. Às vezes é chocante a pessoa começar e dizer, olha, vá logo lendo o texto no original. A pessoa pode se perder. A função do comentador é de facilitar o entendimento. Então, quando se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, junto do texto bíblico, ali nós percebemos como tudo fica mais fácil, como o que parece obscuro, hermético, toma uma lucidez, uma limpidez de texto. Outro dia conversava com o professor Xipas, que é falante do francês, embora egípcio, morou na França, no Canadá, e escreveu diversas obras em língua francesa. Ele dava o seu testemunho, mostrando que, ao se ler Kardec, ele disse, os textos engraçados, os textos de Kardec são mais fáceis em francês que em português. Os tradutores, em língua portuguesa brasileira, parecem mais complicados do que o próprio texto original. Ele nunca tinha visto um autor escrever em língua francesa de forma tão clara. Porque a intenção de Allan Kardec não era escrever tão somente para intelectuais. O intelectual compreende Kardec, mas o operário também. A gente vai ver isso no movimento espírita. Quantas vezes pessoas absolutamente simples estão à frente de instituições e têm uma carga de leitura que surpreende até os universitários. Quantas vezes nós nos deparamos, a pessoa, às vezes, é uma função socialmente que não exige uma qualificação superior, e está à frente da instituição, está à frente de grupo de estudo, tece seus comentários, e aquilo nos surpreende. Seu Luiz, por exemplo, do Novo Mundo, já desencarnado, que era corretor de imóveis, quando ele fazia suas palestras, com certeza não era qualquer professor de oratória que atingia aquele nível, e a clareza como ele explicava, por exemplo. Seu Luiz Tavares, lá no Novo Mundo, seu Bastos, no André Luiz, seu João Germano, um discípulo de Jesus. Quando perguntávamos assim a pessoa, mas o senhor deve ter uns 2 cursos superiores, né? Não. Eles diziam assim com simplicidade, eu só cheguei até a 4ª série, até a 3ª, né? Os mais qualificados chegavam à 6ª, 7ª do ensino fundamental. E aquilo, mas como o senhor tem esse vocabulário, como tem a capacidade de entender esse texto assim com tanta facilidade?
Aí vem uma chave também importante que está no livro Testemunhos de Chico Xavier. Nós sabemos que Chico só chegou até a 4ª série primária. Mas se juntar vários departamentos da universidade, departamento de letras, de educação, de ciências sociais, de história, juntando todos os professores, com certeza, somando, não daria o vocabulário de Chico Xavier e o seu português escorreito. Se colocasse uma prova de gramática para Chico, ele tiraria 10, com certeza. Os nossos colegas eu não me garanto, nem eu mesmo. Então, para termos uma ideia, o Mineirinho tem a 4ª série primária, mas em Testemunhos de Chico Xavier nós temos uma chave, porque Chico vai dizer que o Espírito Emmanuel, ele mesmo frequentava cursos de evangelho nos planos mais altos. E desses cursos, ele trazia para a Terra os comentários que nós conhecemos nessa série Fonte Viva. O próprio Chico frequentava cursos quando estava fora do corpo. Divaldo Pereira Franco, a mesma coisa. Então, nós temos aqui os cursos na Terra, e quando saímos do corpo a cada noite, poderemos frequentar cursos mais diversos. Basta ver o currículo lá na obra Memórias de um Suicida, os currículos do mundo espiritual. Ou Missionários da Luz, quando nós temos um determinado espírita que está passando por um processo de perturbação. E aí os espíritos, a cada noite, têm 18 alunos matriculados numa determinada turma de um curso no mundo espiritual. E a cada noite os espíritos designam os assistentes para que eles passem na casa de cada um dos matriculados e possa retirar o sujeito do corpo, que já deve estar dormindo, e que ele possa ser conduzido a essa sala de aula no mundo espiritual. Mas quando chega na casa desse rapaz, ele está lá com as companhias não muito desejáveis, porque durante o dia ele passou o dia pensando em loucuras, perturbações diversas. E à noite ele fica envergonhado e diz: diga lá para o professor, ao mestre, que hoje à noite haverei de faltar, por força das perturbações a que tinha se entregue durante o dia. Mas o Evangelho continua à nossa disposição, e os explicadores estão também à nossa disposição no mundo espiritual. Portanto, que possamos nos dedicar com muito afinco nesse ano que o Evangelho segundo o Espiritismo faz 150 anos, ao estudo desta obra, e ter aquela postura de reverência, de gratidão a Allan Kardec. E se Allan Kardec não tivesse feito os serões? E se ele dissesse: não, eu já trabalhei bastante, imagina alguém assumir uma obra aos 50 anos de idade. Nós não podemos aquilatar o grau de renúncia que esse espírito atingiu para beneficiar, não a uma ou outra pessoa, beneficiar as humanidades, porque as obras de Allan Kardec também são lidas no mundo espiritual. Ainda por força do paradigma materialista, não se dá o justo valor a esse sábio, mas a humanidade futura haverá de reconhecer e haverá de colocá-lo numa galeria das grandes inteligências, dos grandes corações a serviço da humanidade, que não é de improviso, porque ele mesmo tinha notícia, ele tinha sido um sacerdote druida nas Gálias, no tempo de Júlio César. Ser um sacerdote druida, naquela época, antes de Cristo, no primeiro século antes de Cristo, já era algo elevadíssimo, porque para ser um sacerdote druida, você tinha que ser ao mesmo tempo um filósofo, um sábio, um santo, um cientista, um homem completo. Na sociedade gaulesa, só essas almas mais completas podiam atingir a condição de sacerdote. Depois, nós sabemos, ele reencarna no tempo de Jesus como um dos discípulos. Os espíritos têm um pudor de não informar qual deles. E ainda, na Boêmia, ali, um pouco depois, no finalzinho da Idade Média, na condição de Jan Hus, um grande reformador tcheco, propondo o livre exame do Evangelho e sendo martirizado, queimado vivo, em Praga. Então é esse espírito que vem se dedicando não a uma única vida para a humanidade, mas vidas sucessivas para a melhor compreensão da lei de Deus. Então, quando formos abrir
uma obra de Allan Kardec, temos que ter aquela postura de reverência. Nós estamos diante de um texto, mas não de um texto comum, de um texto redigido por um sábio inspirado, por realmente um missionário do Cristo a nosso serviço. Que possamos aproveitar esse período de comemoração dos 210 anos de Allan Kardec, e esse ano do sesquicentenário do Evangelho segundo o Espiritismo, e descobrir, para além das letras, para além da materialidade do texto, o espírito pujante, ali, a coisa que paira, o inefável, que só podemos ler com o coração e com o cérebro iluminado. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.